Meus queridos irmãos, muito boa noite. Que alegria imensa estarmos juntos de novo, celebrando o nome, a glória do nosso Deus, Sua Majestade. É uma alegria sempre muito grande ter a companhia dos irmãos, mesmo a essa distância, mas já estamos desfrutando de uma comunhão muito grande nesses cultos que temos realizado. Então, nesse momento inicial, quero dar o nosso muito bem-vindo. Sejam bem-vindos a esse encontro de adoração ao nosso Deus, a proclamação do Evangelho, a exposição da palavra do Senhor para a nossa alegria e também para a nossa edificação em Cristo Jesus. Muito nos alegramos por este encontro para a glória do nosso Deus. Queremos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor a dádiva, a bênção, o prazer, a alegria de podermos nos reunir em culto. Então quero convidá-lo a orar nesse instante. Deus bendito, todo-poderoso, nosso amado Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos agradecidos pelas possibilidades reais que o Senhor nos tem outorgado nesses dias difíceis, de celebrarmos o teu nome, de proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, que é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Agradecemos o envolvimento da igreja nesse trabalho e de todos os irmãos que têm se esforçado, trabalhado para que esse culto seja transmitido e chegue aos corações, às casas, aos lares, aonde quer que os irmãos estejam. Nós te louvamos agradecidos, Pai querido, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela vida eterna, prometida e garantida pela Tua palavra, Senhor, com base no sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário. Dedicamos esse tempo e esse culto ao Senhor, para a glória do Senhor, e desejamos que a Tua igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Fala-nos, ó Deus, nesta noite, edifica-nos pelo conhecimento da Tua santa e bendita palavra. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Quero convidar os irmãos para adorar ao Senhor cantando. Vamos todos juntos erguer as nossas vozes ao céu e entoar o hino do nosso cantor cristão. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda
Meus queridos irmãos, como é bom e agradável saber que o nosso Deus é um Deus que se compadece dos seus filhos, das famílias, dos lares, pois que todos nós e os nossos lares e a família é criação divina. Enfrentamos muitos problemas aqui neste mundo, a palavra de Deus já nos garante isso, já nos adverte quanto a isso. Mas é muito bom termos a quem orar, a quem pedir, a quem clamar. E esse é o momento que nós vamos dedicar à oração, intercedendo pelos nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos. Hoje, quase todos nós, membros desta igreja, em quase toda a família, tem alguém próximo ou distante que tem enfrentado muitos problemas, incluindo esse vírus que tem ameaçado o mundo inteiro, mas muito maior que ele e mais poderoso. É o Evangelho de Cristo Jesus, é o nosso Deus, cuja autoridade está acima de todas as coisas. Então quero convidar você a orar, a participar desse momento de oração. Coloque o seu coração diante do Senhor, a sua mente, a sua fé firmada em Cristo Jesus, Ele que nos orientou que toda oração feita em seu nome, e se for para a glória de Deus, e se for segundo a sua vontade, a oração será respondida. Então é dessa forma que nós vamos nos unir em oração, clamando pelas misericórdias, pela compaixão de Deus, a favor dos nossos queridos, nossos parentes, nossa igreja, aliás, nossas igrejas. Então, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nosso Pai amado, santo e bom, todo o poder pertence ao Senhor, a glória, a honra e a majestade. E também sabemos, ó Deus, da autoridade da Tua palavra. Diante dela, todo o ser, conhecido ou não por nós, segue, obedece, para, anda. O poder da Tua palavra, Senhor, nos faz movimentar e nos faz parar também. O poder da Tua palavra cria todas as coisas e pode também fazer desaparecer todas as coisas. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Que bom é sermos Teus filhos, que bom é sermos igreja do Senhor, corpo vivo do Senhor, pois que podemos descansar nas Tuas promessas, no Teu poder e na Tua graça. Diante do Senhor, nós comparecemos em nome de Jesus para clamar as bênçãos, as misericórdias do Senhor em favor dos nossos irmãos doentes, nossos irmãos idosos, parentes nossos, familiares próximos ou distantes. Pai querido, há tanta gente sofrendo hoje em dia. Além dos problemas já existentes, nós vivemos sob a ameaça desse vírus. A nossa cidade, o nosso país e o mundo praticamente parados, sem saber o que fazer. Os homens e as autoridades não sabem o que fazer, como encontrar uma solução. Mas a igreja do Senhor, o povo do Senhor, nós, Teus filhos, nós sabemos, ó Deus, que o Teu poder está acima de todas as coisas e que esse período de dificuldade e de luta tão desigual contra o poder do homem, nós sabemos que o Senhor controla, o Senhor dirige, o Senhor acompanha e é o Senhor que determina o momento disso tudo ter começado e é o Senhor que determina também o momento de parar com todas essas coisas. Por todas essas coisas, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, ó Deus, e nos submetemos à Tua autoridade e à Tua direção. Pedimos-Te apenas, ó Deus, que estendas as Tuas mãos para nos ajudar, para nos dar força suficiente, a paciência, a persistência, para permanecermos firmes enquanto este mundo inteiro sofre, enquanto vivemos debaixo desta ameaça, mas estamos com o Senhor, debaixo, à sombra da Tua glória e majestade, Senhor. Então não tememos e pedimos que as Tuas misericórdias estejam com os Teus filhos amados.
dando-lhes poder e graça, aqueles que estão doentes, para a sua recuperação e para ter força durante esse período de reclusão, de tratamento. Ó Deus bendito, nós pedimos que o Senhor também abençoe as nossas autoridades governamentais, dando-lhes sabedoria, mas sobretudo, ó Deus, faça com que todos esses acontecimentos tragam temor aos corações dos nossos governantes. Muitos deles vivem como se o Senhor não existisse. Muitos deles tratam as coisas com tanta irresponsabilidade e sem nenhum temor diante do teu santo e poderoso nome. Rogamos, pois, que as tuas mãos poderosas, o teu poder, a tua autoridade, repreenda todo aquele que age irresponsavelmente e abençoa, Senhor, aqueles que procuram a tua dependência, procuram a tua orientação. Abençoa o nosso país. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Grande momento no nosso culto, quando abrimos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, com os nossos olhos atentos, com os nossos ouvidos também, para ouvir, para receber a orientação do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 7, nós temos uma passagem maravilhosa aqui, que diz respeito à vida, ao relacionamento do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem extraordinário, quando ele tem alguns planos relacionados ao nosso Deus e a uma casa para o nosso Deus. Capítulo 7 de 2 Samuel, eu creio que vamos ler até o verso 15. Então, acompanhem, ou participem, ou leiam em voz alta também aí em sua casa. Muito boa essa leitura. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habito, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém,
te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Amém. Meus queridos irmãos, amigos também, que ouvis a palavra do Senhor, eu acredito que a nossa mente e o nosso coração, por mais bem intencionados que possam se encontrar, nenhum de nós terá a capacidade de fazer um plano tão bom, ter um projeto tão bem intencionado, que este venha a mudar o calendário, a agenda do reino do nosso Deus. O reino de Deus tem a sua própria agenda. E todos os acontecimentos seguem o plano estabelecido pelo próprio Deus, de acordo com aquilo que ele considera como sendo o momento adequado para as diversas coisas, realizações, projetos, fatos que acontecem no seu reino. Então, por melhor que pensemos, por melhores que sejam também as nossas ações, e por mais bem intencionado que seja o nosso coração, Deus ainda pode dizer não aos nossos projetos. Então, no culto desta noite, eu desejo considerar com você exatamente essa situação, quando a resposta de Deus é não. Quando Deus diz não. Eu acredito que muitos de nós, nesse período, temos vivenciado isso. É muita gente querendo sair de casa, é muita gente querendo voltar ao trabalho, é muita gente com medo de ficar doente, é muita gente sofrendo porque alguém na sua família está doente. E eu sei que nesse período já aconteceu muitas pessoas orarem, pedindo para ninguém na sua casa, ninguém na sua família ficasse doente. E alguém ficou doente. Há muita gente pedindo para que esse vírus seja extinto, para que se encontre uma saída. Muita gente pedindo para que Deus dê sabedoria a algum homem, a algum pesquisador, a algum cientista, para encontrar uma saída adequada para extinguir, para neutralizar a força desse vírus. E a despeito de muitas orações, parece-me que até aqui a resposta de Deus tem sido não. Ora, esses pedidos, do ponto de vista humano, são bons. Quando nós temos boa intenção para com a nossa casa, desejamos que os nossos queridos familiares vivam com saúde. Desejamos também ter liberdade para ir e voltar. Desejamos ter trabalho para trazer o alimento para a nossa mesa, o salário digno. E muita gente está sem poder trabalhar. Então, nesse período, há muita gente fazendo as mais variadas orações, mas provavelmente todas elas bem intencionadas. Entretanto, o relógio do Senhor
a agenda do Senhor, as prioridades do Senhor, que pertencem somente a Ele. Elas continuam seguindo o curso normal e a escala de prioridade normal estabelecida pelo nosso Deus. Bem, diante disso, quais são as reações humanas? O texto de hoje nos coloca diante de um momento em que Davi tem um projeto extraordinário. Qualquer divindade ficaria agradecida e sentir-se-ia lisonjeada pela intenção do coração de Davi. Essa história nos faz lembrar outras situações. A gente pode mencionar aqui, pelo menos 3 ou 4 a gente pode lembrar, de pessoas que receberam um não da parte do nosso Deus. Olha, começando com Moisés. Moisés, o escolhido, um homem obediente, homem sério, grande líder. Quando a Bíblia fala acerca de Moisés, fala daquele com quem Deus falava. E Deus dizia, com meu servo Moisés eu falo cara a cara. Então, às vezes dando a impressão de que Moisés em algum momento tinha visto a face de Deus, coisa que na verdade não tinha acontecido dessa forma. É claro que Moisés não viu Deus em toda a sua totalidade, em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, mas é inegável que foi um homem, um líder, servo de Deus extraordinário e que teve uma convivência muito íntima, muito próxima, de muita obediência. Ele que conduziu o povo de Deus naquele período todo, desde a tirada do Egito, e todos nós nos lembramos da participação de Moisés, como Deus usou Moisés ali. Então, Moisés tinha plano de levar todo o povo e ele também entrar na terra prometida. Mais adiante, a história nos mostra que Moisés não entrou. Deus disse que Moisés não entraria, por causa de algumas atitudes no meio do caminho. Então, a gente se lembra também do apóstolo Paulo. Paulo, servo do Senhor, que passou por uma transformação poderosíssima, mas tinha um problema pessoal como crente, e ele desejou que Deus o libertasse daquilo, e ele diz que algumas vezes orou, pelo menos por 3 vezes orou, pedindo que Deus o libertasse, e a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta, então viva na minha graça. E então, Paulo também recebe um não. Agora, se a gente imaginar que também foi um não de Deus ao próprio Jesus Cristo, então vejam, Cristo, em momentos que antecederam a sua crucificação, ele também faz essa oração conhecidíssima, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse momento, livra-me dessa experiência amarga de tanta dor, passa de mim este cálice. E todos nós sabemos que a resposta de Deus também foi um não. Então, essas pessoas todas passaram. E Davi seria essa 4ª pessoa que a gente mencionaria aqui, mas também é o personagem da nossa reflexão. Ele também, num período em que depois de tantas lutas, tantas vitórias, ele encontra-se agora descansado. Então ele olha para a sua casa e ele observa a sua casa bonita, de madeira de primeira, sua casa de cedros, e ele se lembra da arca do Senhor, como é que ela vive e onde ela vive, e ele então tem um projeto, ele tem um pensamento, ele tem um sentimento extraordinário de gratidão a Deus. E como expressão da sua gratidão, ele intenta no seu coração construir uma casa bonita para a arca do Senhor. Então, falávamos inicialmente sobre os nossos projetos, que nem sempre, por melhores que sejam, recebem a aprovação de Deus. Então, Deus diz não. Então, o que é importante para a gente é observar como esses homens,
reagiram diante do não de Deus. Então a história mostra todos eles, mas vamos nos ater aqui ao caso de Davi. Davi compartilha o seu projeto com o profeta Natã e rapidamente, não sei se sem pensar muito bem, Natã parece se entusiasmar também e diz ao rei: reis, faça tudo o que está no seu coração. Parece que o profeta vê também como um projeto muito bom e que provavelmente Deus vai se alegrar e Deus vai aprovar. Mas à noite, Deus vem ter uma conversinha com o profeta Natã e torna Natã mensageiro de um recado para Davi. Então, a leitura que nós fizemos. Qualquer um de nós, pois na verdade nós já reagimos assim, nós ficamos entristecidos quando recebemos um não com letras bem grandes. Então a resposta de Deus para Davi é não. Mas como é que este homem reage diante da resposta de Deus? É interessante nós observarmos como foi que Deus respondeu um não a Davi. Disse: olha, mais tarde, quando você for recolhido aos seus, quer dizer, quando você morrer, eu levantarei da sua semente um outro rei. Este sim construirá uma casa ao meu nome. Meus irmãos, se nós levarmos em consideração tudo aquilo que você já leu em algum livro, já viu filmes, né, dos acontecimentos que envolve a corte, né, os reinados, os reis, como é a reação de cada rei quando ele se sente ameaçado, próximo da sua morte, ou quando ele imagina que alguém pode tramar a sua morte para usurpar o seu trono, quais os procedimentos desses reis? Ora, como rei, Davi gostaria, além de tudo que deixou, provavelmente, de deixar esse legado também. Do ponto de vista humano, talvez compreendêssemos se a reação de Davi fosse uma reação negativa, de insatisfação. Como assim? Eu procuro fazer o melhor, vou construir uma casa para Deus, olha a intenção do meu coração. E nós gostamos muito, né, de falar sobre as intenções do nosso coração. Mas lembra-se, nós falamos inicialmente que por mais bem intencionado que seja o nosso coração, não é essa boa intenção que vai determinar mudanças nos projetos de Deus, na agenda do nosso Deus. Mas aí temos muito a aprender agora aqui com Davi. O que é que nós aprendemos? Davi, em lugar de ficar triste, né, ele se dirige a Deus, ele fala com Deus, e em lugar de revolta no seu coração, o não de Deus, acompanhado de dois acontecimentos interessantes, e Davi os observa, parece-me que imediatamente, Davi passa a louvar a Deus. Davi diz: mas Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo? A minha casa é pequena. A tribo de Davi era uma tribo pequena. A família de Davi era uma família pobre. E Davi, um dos filhos de quem menos o próprio pai Jessé esperava. E ele se dirige a Deus dizendo: quem sou eu para o Senhor ter feito tanta coisa como fez em meu favor? E se isso não bastasse, o Senhor ainda me renova, o Senhor ainda traz uma promessa extraordinária que diz respeito não somente à minha vida, mas à minha descendência. Então, olha, o não de Deus faz com que Davi, mas o modo como Deus diz não, faz com que Davi veja uma promessa extraordinária e uma expressão de amor por Davi muito grande. Então ele diz: o Senhor ainda fala da minha herança. Então Davi vê um plano de Deus de perpetuar o seu nome.
Mas, de imediato, Davi queria construir um templo. Então é o seu filho que vai construir. A glória será do seu filho, Salomão. Mas Davi queria fazer. Mas então vejam o exemplo de alguém que ora, de alguém que coloca o seu coração em absoluta submissão a Deus, que se prostra diante de Deus, como é que ele reage diante de um taxativo não, diante de uma palavra aparentemente dura do nosso Deus. É assim que nós fazemos? Você e eu, como é que temos reagido quando as nossas orações, o nosso clamor a Deus, parece não fazer nenhum significado aos ouvidos e nem ao coração de Deus? Senhor, eu já orei tantas vezes, e muitos crentes entram até em desespero, e alguns deixam até de orar, alguns colocam a sua salvação, né, debaixo de uma grande interrogação. Alguns compartilham, procura pastor, procura amigo. Alguém já me disse assim, eu acredito que Deus não me ama, porque Ele não atende a minha oração. Ora, eu sei que classicamente todos nós já aprendemos que Deus sempre responde às nossas orações, nem sempre com um sim, às vezes com um não. E às vezes aprendemos, bom, não é tempo. Deus vai fazer, mas não é tempo de fazer agora. Então a gente se submete à agenda de Deus, ao calendário, ao relógio do nosso Deus. Parece-me que esta é a melhor atitude, mas sei que todos nós temos muita dificuldade com isso. Então, passemos a aprender com Davi como é que se reage diante do não do nosso Deus. A reação de Davi é que, em lugar de entregar o seu coração ao desespero e à mágoa e à revolta, ele muda os seus planos. Davi, um homem de muitas conquistas, muitas vitórias, certamente havia, de fato havia, uma riqueza vasta, incalculável em seu poder, e era propriedade dele. Despojos de guerra, reis e povos que se tornaram subservientes a Davi, pagavam tributo, presentes que reis traziam. O fato é que Davi colocou no seu coração que ele separaria do seu tesouro pessoal ofertas muito grandes para a construção do templo. Em lugar de se revoltar porque ele não seria o construtor do templo, ele se alegra e ele começa a pavimentar a estrada, a avenida larga, pela qual o futuro rei de Israel virá e terá todas as condições de edificar um novo templo. E então ele pega do seu tesouro pessoal, e depois de dar uma oferta muito grande, isso aqui já está descrito lá em 1 Crônicas, capítulo 29, você pode dar uma olhadinha e ver a descrição, quanto Davi deu do seu tesouro pessoal. Eu sei que a Bíblia fala ali em praticamente 100.000 quilos de ouro. Então, olha, 100 toneladas. Eu estava, por curiosidade, fui observar como é que o Brasil tem sido em termos de exportação de ouro. O Brasil tem batido recorde a cada ano. E eu li pelo menos uma estatística do ano passado que apontava o Brasil exportando, bom, aquilo que é feito oficialmente, por volta de 95 toneladas de ouro. É muito ouro, é muita riqueza. Os estudiosos transformam esses dados de 1 Crônicas 29 e dizem que Davi deu do seu tesouro pessoal cerca de 100 toneladas de ouro para a construção do templo. E depois ele desafia a liderança de Israel, os príncipes, a fazerem o mesmo. E a coisa aí vai para 150 toneladas de ouro, ou muito mais,
muito ouro, prata, ferro, bronze, de modo que olha o trabalho, a reação de Davi, que poderia ser um coração endurecido, reter aquilo que tem, Deus não me deixou construir, então, e outra coisa, né, que nos faz lembrar agora. A gente observa o comportamento humano, as autoridades, um presidente, um prefeito, um governador, quando está perto do final do seu mandato, ele procura deixar uma estrada muito ruinzinha para aquele que vem depois. Enche o estado de dívidas para que a pessoa que venha depois não consiga ter nenhum projeto, porque já encontra o estado, ou o município, ou o país endividado. Esse povo deveria conhecer a palavra de Deus, né? Com um coração crente, reconhecendo quem é Deus. Então Davi faz esse preparo todo, e esta é uma lição extraordinária que nós aprendemos de Davi diante de um não de Deus. Às vezes, por coisas tão insignificantes que nós queremos e que Deus não nos atende, para o nosso próprio bem, segundo a palavra, e o nosso semblante cai. Nós fechamos o nosso coração, nós nos enchemos de mágoas, de tristeza, parece que o mundo acabou. Não, não é assim. Vamos ver o que é que Deus diz sobre o seu plano. Então nós observamos, quando Deus diz não e aponta para um futuro em que o filho de Salomão será o rei, aí é muito interessante, porque nós lemos, a gente deve se lembrar que no capítulo 7 que nós lemos de Samuel, uma palavra extraordinária sobre o futuro rei. Deus diz para Davi assim: este, referindo-se ao seu filho, a Salomão, me edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E aqui nós precisamos prestar atenção nisso. Olha, como a resposta de Deus vem acompanhada de uma revelação da sua grande misericórdia. O que ele promete a Davi, com relação ao seu filho, de enchê-lo de bem, e uma promessa espiritual relativamente a Salomão. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas o versículo 15 é extraordinário. Mas a minha benignidade se não apartará dele. Eu gostaria de saber, eu vibraria se recebesse uma promessa dessa, Deus dizendo que, embora viesse a disciplinar os meus filhos, no caso de algum procedimento errado, desobediência, mas ele me garantindo: eu vou castigá-lo com castigos de homens e com açoites de filhos de homens, mas não retirarei dele a minha benignidade. Eu não consigo entender como as pessoas procuram criar deuses que nada tem a ver com Jeová, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nos ama e que, por nos amar, nos disciplina, nos castiga, nos orienta, mas ele empenha a sua palavra: não retirarei dele a minha benignidade. Então todo crente deve saber que no amor de Deus existe a disciplina, e que na disciplina de Deus, a benignidade de Deus está presente. Toda disciplina de Deus é restauradora, ou para aquele povo que é disciplinado, ou para alguém. Deus tem bênçãos e tem motivos bons, saudáveis e amorosos para aquele a quem ele castiga. Não afastarei dele a minha benignidade. Queridos irmãos, as respostas de Deus, quando sim, que nos alegram tanto,
e a gente acaba ligando para as pessoas, realizando um culto, expressando a nossa gratidão, vai lá para as mídias e coloca também certas frases, Deus me abençoou, Deus é fiel, uma série de frases que passam por aí. Lembremos-nos de que nas disciplinas, a benignidade de Deus para nos restaurar, para nos corrigir, para nos tornar mais homens, mais mulheres, mais humanos, mais decentes, mais corretos, mais obedientes, mais cheios do Espírito, mais voltados para a palavra, para não nos afastarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas prosseguirmos firmes. As disciplinas do Senhor são ricas em benignidade. É interessante nós observarmos, para proveito nosso e para a lição nossa, é interessante observarmos que Moisés recebeu um não de Deus. Ele não se recolheu para chorar e para se indignar. Continuou exortando o povo e preparando um substituto para conduzir aquele povo querido. Ele agora, Deus já disse, não será mais você, você não vai entrar. Ora, é de se supor que qualquer homem, dali para frente, desejasse que ninguém mais entrasse também na terra prometida. Não. Moisés, humildemente, se submete à autoridade da palavra de Deus e continua incentivando o povo, aconselhando o povo a caminhar e preparando uma liderança para substituí-lo e conduzir o povo. O apóstolo Paulo, depois de receber o não de Deus, também não vai chorar, não. A minha graça te basta, disse Deus. Sabe o que Paulo fez? Passou a viver debaixo da graça e a compreender, a conviver com as suas próprias dificuldades, mas ele se submete à graça maravilhosa do nosso Deus. Jesus Cristo, depois de também dizer ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice, e a resposta silenciosa de Deus é um claríssimo não. O que é que Jesus faz? Ele continua o projeto, e ele vai para a cruz, ele vai derramar o seu sangue, ele vai oferecer o seu corpo para ser traspassado, e ele vai morrer, suportar a dor, a vergonha, a zombaria de homens vis e cruéis. Ele continua firme no seu projeto e, segundo a nossa reflexão, Davi faz a mesma coisa. Ele pensa no seu sucessor e ele prepara o caminho para o seu sucessor. Meus queridos irmãos, diante de orações não respondidas, de projetos nossos que nós imaginávamos ser tão bons e não dão certo, e claramente Deus responde, não, não é assim, esse não é o plano que eu tenho para você. Então, diante desses problemas, das dificuldades que enfrentamos, humildemente, nos submetamos à autoridade de Deus. Por melhores que sejam os nossos projetos, eles estão muito longe do plano que Deus tem para conosco. Não estamos pensando em planos mirabolantes, mas a conclusão bíblica a que nós chegamos é que o melhor lugar, a melhor realização da nossa vida, o melhor que pode acontecer na nossa vida, a nossa maior realização possível, é exatamente aquela que Deus planejou para nós. Não são os nossos planos que nos tornam grandes. Deus, em seu plano para a minha vida e para a sua, Ele nos faz grandes. Ele diz que Davi será o principal rei, um dos maiores da terra, e é assim que Davi é conhecido. Ninguém admira mais Salomão
por ser líder do povo do que Davi. O grande rei de Israel é Davi. Não foi ele que construiu o templo, mas Deus o colocou para ser o maior rei da história de Israel. Quem somos nós para questionar as respostas de Deus? Como homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, nos submetamos à orientação da sua santa e bendita palavra, porque o projeto de Deus para a minha vida é o melhor que poderá me acontecer, a mim e a você. Deus abençoe a nossa vida. Deus nos faça discípulos de Jesus, cheios do conhecimento, mas cheios de humildade e dependência da vontade de Deus, inclinando o nosso coração para servi-lo e para obedecê-lo, para reconhecer que toda autoridade está nele apenas. Nós vamos, queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor, vamos cantar também. Então, nesse momento, nós vamos cantar um hino, encerrando esse momento de reflexão, e depois oraremos, encerrando o nosso culto. Meus queridos irmãos e amigos, Deus conceda uma boa noite, Deus conceda uma boa semana, Deus conceda saúde a você e a sua família, aos seus amigos, parentes. Continuamos em oração todos os dias. A nossa igreja se reúne, se encontra agora virtualmente, né? Você sabe, todos os dias às 3 horas, com exceção de quarta e domingo, nós nos encontramos ao vivo no canal da nossa igreja no Facebook, e quarta-feira à noite no nosso culto, domingo de manhã e à noite também no YouTube. Nós temos esses encontros agora todos os dias. De algum modo nós estaremos juntos adorando o nosso Deus. Então Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos orar pedindo que Deus coloque essa palavra em nosso coração, mude e dirija a nossa vida como Ele muito bem desejar.
Oremos. Querido Deus, nós agradecemos o privilégio desse culto, nós agradecemos por homens especiais a quem o Senhor levantou ao longo da história, a quem o Senhor abençoou tanto, a quem o Senhor atendeu tantas vezes em suas orações, com um precioso sim, mas nós te louvamos também pela lição que aprendemos de que o Senhor disse a homens tão especiais, o Senhor também respondeu com não. E diante disso, ó Deus, quem somos nós? Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e também coloque humildade, conhecimento no nosso coração, para nós observarmos a Tua vontade, diante dela nos inclinarmos também. Ó Deus, segundo a Tua boa vontade, abençoa o Teu povo, concede uma noite muito boa, um bom descanso e uma boa semana, uma semana vitoriosa aos Teus filhos. Oramos mais uma vez por aqueles que estão enfermos. Que a Tua presença, Senhor, seja o consolo, a alegria, a força, o vigor que os nossos queridos irmãos e amigos precisam. Despede-nos em paz, ó Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as alegrias e o consolo do Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo, hoje e eternamente. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos e amigos.